Bruno Calado, sou engenheiro civil, com mais de 21 anos de formado. Comecei minha vida como técnico de edificações, onde eu fiz escola técnica, e depois eu migrei para fazer engenharia civil. Me formei em engenharia civil em 2003 e logo após eu dei continuidade aos meus estudos, já fazia estágio na área de engenharia estrutural e comecei a fazer uma especialização na área de engenharia estrutural. E aí, com o desenvolvimento do mercado e como as coisas vão acontecendo, que é muito importante para a engenharia a gente estar antenado às mudanças de mercado, eu comecei a fazer uma especialização em engenharia diagnóstica, com o objetivo de, na época, era consertar o que os outros fazem errado. E aí, fiz a minha especialização em engenharia diagnóstica, e aí, dando continuidade a esses estudos, e foi uma área que eu me identifiquei muito, eu fiz um mestrado na área de ciências dos materiais, onde eu estudei a durabilidade do concreto e da argamassa, tá? Mais especificamente com a ação dos sais solúveis. E aí, nesse período, fiz uma mudança de vida com minha família para os Estados Unidos, onde a gente decidiu, eu conversando com minha esposa, decidimos buscar novas oportunidades e abrir novas portas, né? Duas pessoas com boa formação acadêmica, experiência profissional, e a gente se viu numa situação cansado, né, de correr atrás e simplesmente pagar a conta e viver. Então daí a ideia de migrar para os Estados Unidos. E nessa mudança para os Estados Unidos, eu dei entrada e iniciei meu doutorado no Brasil, na mesma linha de pesquisa, e finalizei há pouco tempo atrás. E entre o doutorado, finalização do mestrado em Ciências dos Materiais e o doutorado em Ciências dos Materiais, eu fiz um mestrado na área de liderança, né, e gerenciamento aqui nos Estados Unidos, na Universidade do Norte da Flórida. Então, essa é a minha base acadêmica, né? E dentro desse período, eu profissionalmente falando, eu comecei trabalhando com engenharia estrutural, depois eu trabalhei com gerenciamento também de grandes obras, e dentro desse tempo nunca parei de fazer projetos estruturais. E aí veio a engenharia diagnóstica no meio disso tudo, e comecei a também dar aula, porque eu gosto muito de compartilhar conhecimento, de passar para as pessoas o que eu aprendo. Então acho que a vida é muito feita disso. Então eu comecei a estudar, a ser professor, né, da Universidade Federal no Brasil, e também fui professor do Instituto Federal também no Brasil. E aí nesse caminho foi quando eu decidi, né, vir para os Estados Unidos, e hoje também continuo sendo professor, mas graças aí à tecnologia, o avanço na formatação acadêmica, continuo dando aula na área de pós-graduação, onde a gente pode falar um pouco mais aprofundado de alguns detalhes, tanto de engenharia estrutural quanto de engenharia diagnóstica, né? E algumas perguntas e algumas coisas que as pessoas sempre falam, né, quando está conversando, né? Que coragem, eu não tenho essa coragem, eu não sei se eu faria um negócio desse com minha família, né? E aí vem a questão, né? Por que faz essa mudança? O porquê dessa mudança, né? De onde veio essa decisão de fazer essa mudança na vida? Então, como eu falei, eu e minha esposa, a gente se via muito preparado, assim, personalidade, formação acadêmica, profissional e tudo, e a gente estava meio que cansado de sair de manhã cedo, chegar tarde, não acompanhava direito o crescimento dos filhos, e era uma vida estressante, enfim. E a gente sempre buscou, vamos conversar e vamos buscar um caminho, o que é que a gente pode seguir, o que é que a gente pode fazer, um lugar que a gente possa ser reconhecido. E aí, dentre as opções, a gente escolheu os Estados Unidos. Por quê? Melhor economia, né? Um país muito mais avançado tecnologicamente, academicamente. Então, tem muitos fatores que atraíram a gente para vir para os Estados Unidos. Então, a gente veio para os Estados Unidos, decidiu vir para os Estados Unidos para buscar uma vida melhor, para buscar uma oportunidade melhor e buscar, acima de tudo, um equilíbrio de vida em termos de paz. Então, de você poder trabalhar, de você poder ver seus filhos crescendo, de você poder ter uma vida, né, digna e poder evoluir como pessoa e como profissional, né? E outra coisa também que as pessoas perguntam muito e falam muito e questionam muito, até alunos meus durante aulas, como é que foi a adaptação, como é que é a adaptação.
enfim, as crianças, a gente não veio sozinho, nós viemos com 3 crianças. Então, um já é adolescente, 2 que vieram com 6 anos de idade. Então, não é fácil, são fases diferentes, são etapas diferentes da vida, mas a adaptação, a gente tem aqui nos Estados Unidos acesso às mesmas coisas que a gente tem no Brasil. Então a gente não abre mão de comer aqui o feijão com arroz, a gente não abre mão de comer o cuscuz, a gente não abre mão de comer as mesmas coisas que a gente comeria no Brasil. Claro que sempre tem aquele dia do hambúrguer, aquele dia da lasanha, aquele dia da pizza, mas não deixa de sair da nossa rotina do Brasil. Então aquela imagem de que o americano só come pizza, fast food, é uma opção. A nossa opção é manter no nosso padrão que a gente já faria no Brasil e já tinha esse costume, e a gente continuou fazendo aqui. Em relação à língua, por exemplo, né, é um desafio grande. No começo a gente teve, tanto os mais novos quanto o mais velho, tiveram uma fase no início ali de 1 mês, 2 meses, de chegar em casa chorando, de que não entendia nada, enfim. Mas hoje já falam inglês muito melhor do que eu e a mãe junto. Então aqui está tudo bem adaptado e está tudo bem encaminhado. O ponto mais pesado que eu digo nessa transição, que a gente pensa, é a questão da gente estar só. Porque a gente não tem o suporte familiar, aquele dia que a gente precisa resolver alguma coisa, deixar os meninos com alguém. Então sempre tem essa dificuldade. Tá? Então essa adaptação aí, eu acho que para mim é o mais pesado, porque a gente tem que se desdobrar muito mais para fazer as coisas acontecerem. Nada que assuste, nada que impeça, mas é um ponto mais pesado nessa adaptação. Um outro ponto importante, né, que a gente fala, é a questão do decidir e do acontecer. Então a gente precisa ter muito na mente, muito claro. Lá em casa a gente fez muita reunião, muita conversa, inclusive incluindo as crianças nessas conversas, das dificuldades que a gente poderia encontrar nessa transição, nessa mudança. Então é muito importante 2 palavras: a gente precisa ter foco e a gente precisa ter paciência, né? Então foco, porque você não pode tirar o seu objetivo do que você quer alcançar, onde você quer chegar. Então a gente não pode fazer nada na vida se a gente não tiver foco. E paciência, porque as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Então a gente vê que isso é um problema muito grande hoje em dia, que as pessoas querem fazer algo hoje e amanhã já amanhecer pronto. E não é assim. É uma construção de etapas. Então quanto mais focado você tiver, quanto mais no caminho certo você tiver, as coisas vão acontecer. É o que eu brinco com as crianças dentro de casa. Se você vai plantar batata, você vai colher batata, né? Você não vai escolher plantar batata e colher maçã, que isso não vai funcionar. Então o foco e a paciência são 2 palavras muito importantes nesse processo de mudança, né, de família com a vida. E se eu faria algo diferente? Eu não acredito que eu faria nada diferente. Eu não me arrependo, nem eu nem minha esposa, a gente não se arrepende da decisão que a gente tomou. A gente tem a consciência dos desafios que a gente superou e dos desafios ainda que a gente pode ter que superar, né? Teve muita coisa envolvida nesse tempo, tanto profissional quanto pessoal, e é uma coisa que a gente é muito grato. Então a gente sempre é muito grato pelo que a gente faz, e como a gente tem foco e paciência, a gente não tem essa questão de se arrepender. Acho que o arrependimento que poderia vir de repente é: por que não viemos antes? E algumas pessoas sempre me falam assim: professor, por que o senhor não faz um curso? Professor, por que o senhor não divulga isso? Professor, por que o senhor não faz aquilo? E aí veio a ideia desse canal, né, que nasceu um projeto idealizado pela minha esposa, que é de poder passar exatamente esse conhecimento através desse canal. E aí, como um ponto principal também, que muitas pessoas se perguntam, muitos brasileiros que ficam na dúvida, o que faz ou o que deixa de fazer: será que eu consigo? Estou pensando em sair do Brasil. Então essa ideia começou a criar corpo, e aqui a gente está hoje iniciando esse projeto de fazer esse canal com o intuito de ajudar pessoas com informações que possam ser informações riquíssimas nessa decisão, nessa tomada de decisão para mudar de vida, para buscar algo em outro lugar, a ter coragem de dar esses passos, né? E ao mesmo tempo poder falar um pouco também mais da engenharia diagnóstica, da engenharia estrutural, da gerenciamento de construção civil aqui nos Estados Unidos, como é que a gente faz, liderança e gestão, qual a importância de
de você, do relacionamento com pessoas, porque pessoas é o ponto mais importante hoje de você ter em qualquer empresa. Então a relação entre pessoas é fundamental. E essa questão imigratória é trazer a informação real, é trazer os fatos que realmente possam ajudar as pessoas a tomar decisões e escolhas, trazer o que realmente a gente vive, falar de validação de diploma, falar do que as pessoas podem ter de dificuldade, as etapas a serem vencidas, quanto ganha um engenheiro, como é a valorização profissional da engenharia aqui no mercado dos Estados Unidos, que tipo de comida a gente come na hora de adaptação com as crianças, que tipo de acesso de informações ele tem, como é a relação de escola, a criança consegue escola, a criança não consegue escola, tem bolsa de estudo, não tem bolsa de estudo. Então eu vim para cá, fiz um mestrado aqui e consegui uma bolsa de estudos. Então como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue levantar recurso, né, trabalhando aqui mesmo sendo estudante, não de forma ilegal? Sempre você vai ouvir aqui informações para você fazer de forma legal e forma correta para que você não tenha problemas aqui nos Estados Unidos. Além de falar, como dizem amigos meus, da boa engenharia. Então essa é a ideia. Se você tem sugestão, se você tem algum ponto específico que você gostaria de ouvir, de conhecer um pouco mais, de saber a realidade daqui, se inscreve no canal, manda pergunta. Vou fazer, a ideia de estruturar esse canal é baseado no que as pessoas querem ouvir. Então aqui é um leque aberto, sem limitações, então mande as perguntas, se inscrevam e fiquem atentos, porque a gente vai fazer o máximo que a gente puder para poder estar divulgando sempre vídeos interessantes e vídeos úteis para todo mundo que nos seguir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.